Olá, meus queridos amigos, vamos concluir de forma assim normal, quinta-feira, a lição de quinta-feira, a lição número 13, a parte de quinta-feira, a última do trimestre, falando sobre a vida de Moisés e principalmente a ressurreição de Moisés. E como essa lição nos ensina de forma prática a confiarmos em Deus, principalmente nós que temos parentes que já descansaram no Senhor. Que haja uma bênção então para o estudo deste dia de quinta-feira. Hoje vamos falar sobre os salvos ressuscitados. Muito importante esta lição, porque o relato bíblico ele é surpreendente. Ele mostra, de repente, a vida de uma pessoa, de um servo de Deus, e dá a impressão que esta vida se tornou uma vida sem muito sentido no final. Mas, de repente, Deus abre, assim, para nós, assim, uma porta nova, e nós enxergamos, temos uma visão diferente daquilo que estávamos pensando. É o caso, por exemplo, de Elias, o caso do profeta Eliseu, é o caso de Enoque, o caso de Moisés, o caso do próprio Senhor Jesus Cristo, quando aparentemente nós percebemos uma derrota naquilo que ele vinha fazendo, mas Deus então mostra ali um outro ângulo onde nós vemos então uma esperança maior. E essa esperança é transmitida para a nossa vida. Por isso que quando Jesus Cristo foi ressuscitar Moisés, houve ali uma disputa pelo corpo de Moisés. O diabo querendo o corpo, reclamando o corpo para si, dizendo que Moisés não tinha direito à vida eterna, porque Moisés teve um pecado de presunção, e Jesus então não proferiu nenhuma maldição contra ele, mas simplesmente ressuscitou Moisés, e então o levou para o céu. Porque Moisés era amigo de Deus, e amigos assim são para ficar juntos. Na Segunda Guerra Mundial, um soldado viu um amigo ferido a uns 800 metros de distância. E o amigo acenou para ele e desmaiou. E aquele soldado então pediu permissão para o seu comandante para ir buscar o amigo. O comandante disse: de forma alguma, você não vai arriscar a vida por um homem que já está morto. Disse: comandante, mas ele é meu amigo, não importa. Eu não quero um soldado meu se arriscando a morrer por um cadáver. Aquele moço desobedeceu às ordens e se arrastou até onde estava o amigo e o trouxe nas costas ali, rastejando, até chegar no local da trincheira, onde foi recebido pelos outros soldados, e o amigo ferido foi então levado para a enfermaria. O comandante ficou muito zangado com ele e disse: adiantou você ir lá? Quase que você morre também, aí está ferido também. E então aquele rapaz disse: comandante, quando eu cheguei lá, o meu amigo despertou por um momento e disse: eu sabia que você viria. Então, amigos são para ajudar amigos. Moisés era amigo de Deus e Deus não poderia deixar Moisés no pó da terra, não depois de tudo que Moisés fez, assim, orientado pelo Senhor. Desde o seu chamado na sarça ardente, Moisés nunca mais arredou o pé do seu objetivo, que era levar o povo para a terra prometida. Então, aquilo que parecia uma aparente derrota se tornou numa gloriosa vitória com a ressurreição de Moisés. E, logicamente, que Moisés foi, assim, um caso, um exemplo do que Deus vai fazer com aqueles que morreram, descansaram no Senhor. O Senhor Deus ressuscitará para os levar à vida eterna. E Moisés foi o grande exemplo de pessoas que serão ressuscitadas. Por isso, nós estamos estudando nesta semana sobre a ressurreição de Moisés e temos dito: louvado seja Deus pela esperança da ressurreição colocada em nosso coração. Quando meu estimado pai faleceu, a minha mãe disse para a mim e meus irmãos: reúnam-se aqui, vamos ler o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 a 17. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, como aqueles que não têm esperança. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande alarido e voz de trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E minha mãe disse: meus filhos, se preparem para vocês receberem o vosso Pai quando ele ressuscitar. Foi um grande alento para o nosso coração, juvenil ainda, ouvir de minha mãe essas palavras. Quando o meu filho descansou também no Senhor, nós também tivemos, assim, essa esperança renovada em nosso coração. Havia uma família que tinha 4 filhos e pelo menos 3 deles morreram de difteria. O mais velho, de 14 anos, ele começou a adoecer e em menos de uma semana estava morto. Depois foi o bebê que faleceu e depois o outro filho de 8 anos também morreu de difteria. Só o menino de 3 anos é que escapou. Faltava uma semana para a Páscoa.
E quando chegou no dia da Páscoa, no sábado de Páscoa, lá estavam eles na igreja, cantando hino, participando, e as pessoas da igreja olhavam e diziam assim, mas são muito fortes espiritualmente. Uma pessoa diz, porque eles confiam plenamente em Deus. Quando uma família voltava para casa, um menino de 15 anos disse, pai, sabe de uma coisa? Olhando a família que perdeu os 3 filhos, aquela senhora, a mãe dos 3 filhos, com aquela rosa na lapela, como se nada tivesse acontecido, ela transmitia uma segurança muito grande. O ancião, o pai das crianças, também dirigiu ali a introdução da nossa meditação, e ele falou com voz de confiança, falando da ressurreição. Sabe, pai, que eu aprendi hoje? Eu aprendi que aquelas pessoas, eles acreditam mesmo na ressurreição. E o pai disse, sim, filho, graças a Deus, a ressurreição de Jesus Cristo se tornou uma bênção para todas as pessoas que perdem seus entes queridos. A pergunta de número 6 diz assim, que promessa gloriosa o apóstolo Paulo passou para a igreja, que só será real se crermos realmente na morte de Cristo e também na sua ressurreição? Vamos ver o texto de 1 Coríntios 15, 13 a 22, diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E ele completa, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Esse homem é Jesus, porque assim como todos morreram em Adão, também assim todos serão vivificados em Cristo. Então, para a pergunta, que promessa gloriosa o apóstolo Paulo passou para a igreja, que só terá validade se crermos na ressurreição de Jesus? Resposta, a grande promessa é que os mortos serão ressuscitados, pois essa é a crença fundamental do cristianismo vinculada à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Temos que crer na ressurreição porque Cristo ressuscitou. Outras pessoas da Bíblia também ressuscitaram. Eliseu ressuscitou uma criança. Também Elias ressuscitou. Também nós temos casos de ressurreição na parte do Senhor Jesus Cristo. Lázaro foi ressuscitado pelo Senhor Jesus Cristo. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Todos esses casos mostraram que Jesus Cristo tem um grande poder. E esse poder nos dá esperança. Cristo é a nossa garantia de ressurreição. Essa garantia ele mostrou quando ele assim aconteceu, quando ele ressuscitou, por exemplo, Moisés, para torná-lo um troféu vitorioso daqueles que morrem crendo no sacrifício de Jesus e assim são ressuscitados para a glória eterna. Moisés acreditava no Senhor Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. Moisés ministrava também. Moisés acreditava naquilo que significava a morte de Jesus na cruz. Por isso, ele foi o primeiro pecador ressuscitado para herdar a vida eterna. Cristo prometeu isso também ao ressuscitar Lázaro, nessas palavras que estão em São João 11, verso 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse essas palavras quando ele foi ressuscitar Lázaro. Lázaro saiu para fora da tumba, porque antes de morrer, sua fé estava firmada em Jesus. Também, na morte de Cristo, muitos dos santos ressuscitaram. Vamos ler, por exemplo, Mateus capítulo 27, 50 e 53, diz aqui o seguinte, depois de ter bradado fortemente em alta voz Jesus, ele entregou o Espírito a Deus. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos dos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E depois da ressurreição de Jesus, essas pessoas saíram dos sepulcros, entraram na cidade santa que é Jerusalém e apareceram a muitas pessoas. Esse texto é muito interessante. Na morte de Jesus,
o brado de Cristo, o grito, está consumado, fez com que a terra tremesse e a sepultura se abrisse, sepultura de santos se abrissem, e os corpos ficaram aguardando na ressurreição de Jesus. Essas pessoas então voltaram à vida, entraram, Ellen White conta em Primeiros Escritos, página assim, 125, eles entraram na cidade e eles testemunharam para muitos que Jesus havia ressuscitado. E é um texto que diz que mais de 500 pessoas, apareceram a mais de 500 pessoas, testificando que Jesus Cristo havia ressuscitado. E aí, logicamente, foi um espanto para os familiares dessas pessoas verem os familiares que haviam morrido ressuscitados. Então, isso, a crença foi, assim, fundamentada grandemente na ressurreição. Ellen White escreveu, está em Meditações Matinais, de 1989, página 160, está escrito o seguinte: a ressurreição de Cristo foi uma amostra da ressurreição final, da qual todos os que dormem no pó da terra, crendo em Cristo, participarão. O corpo ressurreto do Salvador, sua postura, os acentos de seu falar, tudo era familiar aos seus seguidores. Do mesmo modo, ressuscitarão os que dormem em Jesus Cristo. Então, essa é uma crença muito maravilhosa. Jesus Cristo, depois da ressurreição, foi reconhecido por todas as pessoas que ele amava. Então, as pessoas assim sabiam que era Jesus, porque a maneira de falar, tanto que os discípulos no caminho de Emaús, diz assim o texto, que quando Jesus partiu o pão, reconheceram pelo jeito de partir o pão que era Jesus. Depois de Jesus apareceu no cenáculo para os discípulos, eles reconheceram que era Jesus Cristo. Então, Ellen White, ela fala que quando Jesus voltar nas nuvens do céu, os salvos vão ressuscitar. E vão ressuscitar com o último pensamento que tiveram. E ali, então, eles serão reconhecidos pelos seus familiares. Será um milagre maravilhoso, extraordinário. Eu creio que fará muito bem para as pessoas que têm parentes, que desceram à sepultura, crendo em Jesus, receber esses parentes outra vez, de forma a irem para o céu com ele. Como disse um escritor, o cristianismo é essencialmente a religião da ressurreição. James Stewart, um teólogo, ele disse isso: o cristianismo é realmente a religião da ressurreição. Que Deus nos abençoe e que a esperança assim possa ser renovada, porque como Jesus ressuscitou a Moisés, ele irá ressuscitar também todos os santos, as pessoas que morreram crendo em Cristo. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, falando sobre a ressurreição dos justos, dos santos, daqueles que descansaram, crendo em sua palavra, em teu poder glorioso de ressurreição. Nos dê uma bênção para aliviar nosso coração, saudoso dos nossos parentes que já se foram. Que o Senhor nos preserve em vida para ver Jesus voltar. Mas se tivermos que baixar a sepultura, que o Senhor nos dê a esperança da ressurreição. Agradecemos em teu nome. Amém. Obrigado. O estudo da lição. E amanhã vamos fazer a recapitulação da lição, então, da semana. A ressurreição de Moisés. Fica com Deus. Tenha uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor. Um beijo no seu coração. Obrigado pela atenção.